Boa noite, eu saúdo os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grande satisfação poder estar com os irmãos nesta oportunidade. Eu trouxe comigo a minha esposa e minha irmã. Queria que elas ficassem de pé. Minha esposa Josefa e minha irmã Marta. Obrigado. Confesso que me senti um tanto, assim, estranho quando entrei aqui, comparado com o sentimento que tinha quando pastoreei aqui em 85. Eu vejo alguns irmãos daquele tempo e os demais, acredito, formam a nova geração. Estou vendo ali o irmão João, Nízia. Vejo aqui também a irmã Élcia. E também a irmã Sônia. E não sei se mais alguém da minha época. A irmã Maria Isídio está ali. E veja que eu ainda lembro de alguns nomes, hein? É sinal que a idade não me tirou totalmente a memória. Quem? Jovina. Está ao lado da Sônia. Então, foi um período muito edificante, um período de muita oração e um período de muita comunhão, um período de igreja pequena, não é, João Batista? A igreja naquela época talvez tivesse uma ala dessas, não é? Uma ala. Mas foi um período muito gostoso. Eu diria, e nós em casa conversamos, né, a respeito disso, foi um dos períodos melhores na minha vida e na vida da Josefa e das crianças. Período maravilhoso. E Deus fez uma grande obra através desta igreja. Esta igreja, para que os irmãos lembrem, saibam, ela foi uma igreja pioneira aqui no município de Aparecida de Goiânia. Além de ser a primeira igreja, ela foi uma igreja que desbravou todos esses bairros de Aparecida. Se hoje temos igrejas espalhadas por Aparecida, nem todas são filhas da primeira, mas temos filhas da primeira que nasceram por iniciativa da obra missionária desta igreja. Igreja que gostava muito da obra missionária, trabalhamos muito, Deus nos deu muitas almas e esta igreja é realmente uma igreja que fez história e creio que continua fazendo história nesta área, não é? Tão densamente povoada, tão rica, que é a área do município de Aparecida de Goiânia. Sei que hoje a igreja tem ido além das fronteiras, não é, deste município, tem contribuído com o trabalho em outras regiões também. Então, a saudade que temos daqui é uma saudade gostosa de sentir. Sabe aquele pastor que não leva tristeza da igreja que deixou? Esse pastor sou eu e minha esposa Josefa. Temos saudade, temos boas lembranças, temos alegrias assim que vivemos aqui com os irmãos. Então, foi um tempo muito bom. Saí daqui em 89 para uma razão muito simples. Recebi uma bolsa de mestrado no Seminário do Sul. Então, naquele tempo, eu já era professor do seminário e Deus me mostrou que devia ir. E graças a Deus fomos, e quando terminamos, já voltamos como diretor do seminário, onde ficamos 25 anos até a aposentadoria.
hoje estamos contribuindo com a Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, pastor Aldimar. Estamos ali apoiando o trabalho das congregações e também cooperando com o Ministério da Pregação e Escola Bíblica Dominical. Sou grato a Deus pela vida desta igreja, pelo tempo que aqui nós estivemos, por todas estas lembranças agradáveis e edificantes que aqui tivemos oportunidade de cultivar. Louvo a Deus pela presença dos irmãos aqui nesta noite. A igreja realmente mudou muito. A igreja cresceu. A igreja se tornou uma referência, não é? Aqui, não só no bairro, como no município. E a obra que Deus fez nestes anos que se seguiram aqui é visível. Deus tem operado através desta igreja. Deus tem abençoado esta igreja. E se hoje aqui temos um templo tão confortável, tão bonito, é porque Deus está também investindo na vida dos irmãos para que, colhendo os frutos que os irmãos produzem, a obra está sendo edificada. É obra de Deus. Graças a Deus por isto. Estas palavras eu digo para mostrar aos irmãos a satisfação de estar aqui com os irmãos. Não é? Acho que estive aqui uma vez, desde que deixei o ministério. O irmão Lucena é um pastor muito amado nosso. O irmão Lucena esteve conosco quando aqui chegamos em 85. Ele foi um grande provedor desta igreja. Ele não media esforços. Ele não retinha os seus recursos. Sempre foi muito generoso. E Deus lhe deu uma família, né, João Batista? Na época que eu cheguei aqui, irmão Lucena era solteiro, mas hoje tem uma família muito bonita, consagrada, e que bênção é ver esta família trabalhando na obra do Senhor aqui. Creio que Deus separou esta igreja para o pastor Lucena conduzir. Não tenho dúvidas disto. Não tenho dúvidas disto. E louvo a Deus pelo que podemos testemunhar daquilo que aqui tem sido realizado. Pastor Lucena diz que aqui as mensagens são curtas. Mas como ele me conhece e sabe que eu não consigo resumir nada, então me deixou à vontade. Mas prometo que não vou abusar da hospitalidade dos irmãos. Por isso, vamos ao texto bíblico em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Ok. Revista é atualizada, a mesma versão que eu tenho aqui. Eu gostaria de convidar todos para refletir sobre um tema muito crucial para a Igreja do Senhor Jesus e para compreendermos o projeto de salvação que Deus desenvolveu ao longo dos séculos, dos milênios, não é? Na história humana. Quero refletir com os irmãos sobre este sacrifício que Abraão se propôs a fazer, mas quero também
destacar a ideia central dele. Qual é a ideia central neste texto que relata o sacrifício que Deus pediu de Abraão? Todos nós estamos, de fato, já familiarizados com o texto. E o que nos chama a atenção no texto é este absurdo de um sacrifício que Deus pede de Abraão, ordenando que ele lhe sacrifique o próprio filho. E aí, eu destaco então a ideia que quero trazer para os irmãos. Nenhum sacrifício humano satisfaz a exigência divina. A princípio, podemos pensar que se Abraão chegasse a sacrificar o filho, então Deus se satisfaria com aquele sacrifício. Não. Aliás, Deus não se satisfez com sacrifício nenhum. E é esta a ideia aqui. Então, o texto assim nos diz: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para matar, para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, ou como a areia na praia do mar.
A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. O núcleo da passagem, portanto, é o sacrifício que Deus ordenou a Abraão, um sacrifício crucial. Não qualquer sacrifício, mas o sacrifício da morte do seu filho da promessa, que Deus mesmo chama seu único filho. Mas Deus sabia, Abraão tinha outro filho, mas o próprio Deus não reconhecia que aquele fosse o filho da promessa. E por isso Deus diz que Abraão tinha um único filho. Pois bem, o sacrifício do seu filho amado, sobre quem o futuro era prometido, o futuro possível estava sobre os ombros de Isaque, aquele filho amado, e Abraão sabia da gravidade de sua decisão em obedecer a Deus. Sacrificar Isaque era sacrificar o futuro. A fé de Abraão realmente não estava na eficácia de seu sacrifício. Veja, Abraão não media o custo do sacrifício. O sacrifício não era realmente a grande provação para Abraão, como alguns imaginam. Mas a fé de Abraão estava em sua confiança de que Deus era provedor. Esta é a palavra-chave. A obediência de Abraão não foi a finalidade da prova, mas o meio de demonstrar sua confiança em o Deus provedor. Abraão mostrou que confiava no caráter de Deus e que ele, Deus, é quem provê para si tudo que satisfaz a sua santa justiça. Longe de Abraão pensar que o seu sacrifício era o sacrifício que satisfaria a justiça de Deus. O mérito da prova, portanto, estava não no sacrifício do filho, mas na fé que compreende o amor de Deus e compreende a alta santidade de sua exigência, que não pode ser satisfeita de modo nenhum, por nenhum sacrifício que o homem faça. Esse é o ponto mais importante da nossa doutrina da justificação pela fé. Daquilo que realmente move a salvação do pecador. Deus mesmo proveu em Cristo Jesus o seu Filho amado. Assim como Isaque era o filho amado de Abraão, ele proveu o cordeiro para o holocausto. Ele é o provedor da salvação. Ele é aquele que realiza a obra que realmente satisfaz a sua justiça eterna. Ele ofereceu seu Filho amado pelos nossos pecados e para nos agraciar com o perdão e a vida eterna. Abraão creu em Deus. O que é crer em Deus? Abraão creu em Deus. E o gesto de crer, o ato de crer, o sentimento de crer, é um sentimento absoluto. Não importa o que eu tenha que sacrificar,
Não é pelo que eu sacrifico, é pelo que eu creio. Creio de forma absoluta. Se Deus mandou ir, aquele que crê de forma absoluta, vai. É impressionante, me impressiona muito quando eu leio os evangelhos, e Jesus passando ao largo do mar da Galileia, ele diz aos pescadores: siga-me. Vem, siga-me. Bom, mas ele não apresentou justificativas. Ele não disse para onde. Ele não deu razões. Mas os pescadores o seguiram. Esta é a forma da fé absoluta. A fé que não impõe condições. A fé que não pergunta por quê. A fé que não mede os gastos. A Bíblia diz que isto lhe foi imputado como justiça. Por isso Abraão é considerado o pai da fé. Crer em Deus, crer em Jesus Cristo, seu Filho, morto por nós, crer em seu caráter e sua vontade, crer e obedecer de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa vontade, todo o nosso intelecto. Isto é subir o Moriá para sacrificar ao Senhor. Vamos subir o Moriá? Você subiria nestas condições? Por isso, sacrifício que agrada a Deus é sacrifício que não confia no mérito do próprio sacrifício. Não há mérito no sacrifício. Todos nós fazemos sacrifício. Viver é um sacrifício. As labutas diárias constituem sacrifício. Os desafios são sacrifício. Enfrentar enfermidades é sacrifício. Lutar no dia a dia para ter o salário no final do mês é sacrifício. Vender a vida pelo salário mensal que recebemos do patrão é sacrifício. Gastar os dias, os anos, até chegar à aposentadoria é sacrifício. Os sacrifícios marcam a marcha dos homens na história. O homem sempre confiou em sacrifícios. Quando lemos o Antigo Testamento, nós lemos em boa parte dele, especialmente na lei de Moisés, mas especificamente no livro de Números e Levítico, que a vida do hebreu, que a vida do povo de Israel, ela era contada pelos sacrifícios que eles ofereciam. E havia toda uma legislação sagrada sobre o modo como deviam oferecer o sacrifício, que tipo de sacrifício deveriam oferecer, se era sacrifício de um animal, qual deveria ser as especificações desse animal. Não podia ser aleijado, não podia ser doente, não podia ser defeituoso. Se era de cereais, da mesma maneira. O Antigo Testamento, ele mostra esse volume de sacrifícios que o povo oferecia a Deus, mas estes sacrifícios oferecidos pelas mãos humanas jamais puderam satisfazer a justiça divina. Ou eles representavam a fé, ou então não serviam para nada. Deus já fez o único sacrifício suficiente. O sacrifício por nossa salvação não somos nós que realizamos, é Deus que realiza por nós. Todas as religiões, você pode ler a história de todas elas, exceto a religião
cristã. Todas essas religiões se fundamentam em sacrifícios que o fiel faz para alcançar, para ter a possibilidade da salvação. Como se a salvação fosse o resultado da sua obra, o resultado do seu sacrifício, o resultado da eficácia e da qualidade do seu sacrifício. Graças a Deus, exclama o apóstolo Paulo. Graças a Deus que somos salvos pela obra de Jesus Cristo. Não confie no mérito do seu sacrifício. Por mais que você seja fiel, por mais que você seja aquele crente de vida dedicada, por mais que você contribua com a igreja, por mais que você gaste a sua vida em função da obra, nunca entenda que isto é o que provê a sua salvação. Nem que você entregue o seu corpo para ser queimado vivo. Não há contribuição alguma que nós possamos acrescentar à obra que já foi feita na cruz do Calvário pela nossa salvação. E o grande mal de toda a sociedade humana, o grande mal é acreditar que o sacrifício que fazem, seja pelo trabalho, seja pelo sofrimento, seja pela o seu incentivo à saúde, enfim, o trabalho humano, ele é entendido como redentivo. O homem se salva pelo trabalho que realiza. É assim que o mundo entende que consegue as coisas de que necessita. O futuro da humanidade está depositado no poder e na inteligência do trabalho. Mas, mais uma vez, a sociedade humana se engana. Se engana. Toda esta epopeia humana, marcada por labutas, por sofrimentos, por tragédias, marcada também pelo progresso, pelo conhecimento, pelo desenvolvimento humano, pelas conquistas, na área médica, na área da tecnologia, não tem efeito algum para satisfazer a justiça divina. Aí vem aquela pessoa e diz: eu acredito que vou ser salvo porque eu sou uma pessoa trabalhadora, honesta. Eu não desejo mal a ninguém. Eu faço a minha parte. Eu cumpro a minha parte nesta vida. Eu dou a minha contribuição. Eu me sacrifico nesta vida pelo bem da humanidade. Esta é uma crença generalizada. Mas nem aí está, de fato, a satisfação da justiça divina. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, não se trata de confiar no sacrifício. Não se trata de confiar no mérito do nosso esforço. Se trata, na verdade, do outro caminho. O caminho aberto pelo Senhor Jesus Cristo, que satisfaz plenamente a justiça divina. E a salvação não nos é dada por causa do mérito que temos, da capacidade que temos, ou do trabalho que realizamos, ou do sacrifício que oferecemos. Vem pela graça. Uma das coisas que nós vemos no texto é que quando Abraão ouviu do anjo do Senhor,
o que ele devia fazer, o sacrifício que devia oferecer, ele deixou tudo para trás e começou a subir em direção às montanhas de Moriá, até que Deus lhe mostrasse sobre qual delas ele deveria sacrificar o seu filho, deixar tudo para trás. Nada que trazemos conosco tem qualquer tipo de, digamos, valor para Deus. Sua inteligência? Muito bem. Suas posses? Admiráveis. A bondade do seu coração, o seu gesto de bondade para com o seu próximo? Elogiável. Você vai confiar nisto para que então seja bem-sucedido na eternidade? Você estará enganando a si mesmo. Você estará caminhando no engano, na senda da mentira. A salvação é muito mais que isso. E depende muito mais do que isto. Porque a salvação é a satisfação da justiça eterna de Deus. E essa satisfação nem mesmo Abraão, oferecendo o seu próprio filho, satisfez. Ele teve que deixar tudo para trás. Como Paulo, né? Reputei tudo como perda para ganhar a Cristo. Nós temos que deixar toda a nossa justiça própria para trás. Tudo aquilo que para nós é meritório, tudo aquilo que nós acreditamos que, enfim, é um sacrifício que vai agradar a Deus, está bem. O máximo que o homem fizer ainda é insuficiente para satisfazer a justiça divina. Deixa tudo para trás, esqueça tudo. Não coloque a sua confiança em nada do que você alcançou até hoje. Da noite para o dia você pode perder tudo. De um dia para o outro, uma tragédia pode levar tudo que você tem. Uma viagem pode simplesmente destruir toda a sua vida, deixar, inclusive, seus filhos órfãos. Tantos acidentes, tantas tragédias, que de um momento para o outro, tira tudo que a pessoa lutou a vida inteira para construir. Portanto, esta luta da vida inteira para construir, este sacrifício intenso que fez, não pode lhe garantir a vida eterna e a salvação. Deixa tudo para trás. Aquele jovem rico que chegou para Jesus, Jesus disse a ele, deixa tudo para trás. Vende o que você tem, dá para os pobres. Depois você vem e siga-me. Muitos fazem como ele, não é? Estão tão abraçados com as suas riquezas e com os prazeres deste mundo, que olham para o desafio de Jesus, viram as costas e vão embora. Agora, uma coisa que chama atenção no texto é que Abraão teve que fazer aquilo sozinho. O que Deus pediu, pediu de Abraão. Todos nós, para satisfazermos a justiça divina e para satisfazermos a vontade de Deus, todos nós só podemos fazer isto sozinhos. Você tem que se apresentar a Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que enfrentar esta ordem de Deus sozinho. Deus não vai aceitar você pedir alguém para fazer isso para você. Deus não vai aceitar você apadrinhado por alguém.
Ah, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas eu trouxe aqui fulano para me ajudar. Não, não. Deus tratou com Abraão. A ordem era para Abraão. A ordem não era para Isaac. A ordem não era para Sara. Deus trata a cada um de nós individualmente. Você quer oferecer algo que satisfaz a justiça divina? Você já sabe que o que você tem que oferecer é você mesmo, é a sua fé, é a sua confiança absoluta no caráter de Deus. Então, você tem que fazer isto sozinho. Sozinho. Seu pai não pode ir por você. Sua mãe não pode ir por você. Eliezer, o servo de Abraão, não podia fazer isso por ele. Era Abraão. O nome de Abraão é que estava sendo chamado por Deus. Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você tem que dizer a Deus, eis-me aqui. Para quê, Senhor? Não importa. O que vai acontecer, Senhor? Não importa. Quando o seu nome é chamado por Deus, não é porque você pergunte para Deus, por que está me chamando? Ou, vai ser difícil, Senhor? Posso ir depois? Ou, alguém pode ir no meu lugar? Não. Se ele chama José, Abraão, Jacó, Sara, são estes que precisam responder. É você diante da justiça exigente de Deus. E este é o grande problema da resposta, porque a gente quando responde, e a gente quando diz eis-me aqui, a gente está dizendo eis-me aqui para o sacrifício. E sacrifício é morte. E sacrifício é você se entregar. E sacrifício é você dizer, Senhor, a minha vida te pertence. E se ele disser, você vai morrer amanhã. Não, Senhor, não me importo mais. A morte para mim agora é lucro. É lucro. Quanta gente tem medo de morrer. Quantas pessoas, até em nossas igrejas, não pode falar numa enfermidade mais grave. Não pode conversar a respeito de uma situação trágica, que a pessoa treme, tem medo. Aquele que tem medo ainda não está aperfeiçoado no amor, diz o apóstolo João. Você tem que ir para a presença de Deus de coração aberto. Não importa o que vem depois. Não interessa o sacrifício que tem que ser feito. Se é preciso caminhar para a cruz, eu vou caminhar para a cruz. Faça isso sozinho. Não dá para fazer isso por ninguém. E ninguém poderá fazer isso por você. Prepare o seu sacrifício e obedeça até o fim. Não pare no meio do caminho. Vá até o limite. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para caminhar com Ele até o fim. Há muitos que param, curiosos às vezes, atraídos, fracos, enfim, interrompem a caminhada no meio, não chegam ao alto do Moriá. Quando o Senhor nos chama, é para irmos até o fim. Quando Abraão ergue o cutelo
ele o fez na certeza de que o seu gesto iria detonar, desencadear a ação do braço do Senhor. Ele ergueu o cutelo para sacrificar o seu filho único com um sentimento de que aquele cutelo jamais atingiria o filho, porque no momento em que ele levantasse, Deus agiria. Isso é fé. É você crer que Deus vai agir. É você crer que Deus é fiel. É você crer que Deus nunca vai pedir para você fazer alguma coisa que contradiz a sua palavra. Nunca. Jamais Deus pediu sacrifício humano na Escritura. Abraão sabia que ele levantaria o cutelo, mas que Deus iria prover. Porque ele subiu em direção ao monte, confiando e dizendo para Isaque: o meu Deus proverá. Deus proverá para si. Esta confiança é que nós precisamos ter. Quando estamos com o Senhor, aliança com o Senhor até o fim, Ele jamais vai mentir para nós. Não é do caráter de Deus a mentira. A mentira é do homem. Mas Deus não é homem para que minta. Nosso Deus é verdadeiro. Tudo que a sua palavra diz dele é verdadeiro. O caráter de Deus está transcrito nas Escrituras. Jamais ele vai negar o que ele revelou de si mesmo para nós nas Escrituras. Ele não pode mentir, ele não nega a si mesmo, ele jurou por si mesmo. Versículo que lemos diz: o anjo bradou segunda vez e disse: o Senhor jurou por si mesmo. Nosso Deus não volta atrás. Nosso Deus não nega a si mesmo. Nosso Deus não nos engana. E Ele nunca vai pedir de nós aquilo que Ele já prescreveu, que não se deve fazer. Deixa eu ir um pontinho a mais aqui só. Nunca confunda sua mente, de modo que você chegue a trocar o sacrifício pela prova. São duas coisas distintas. O sacrifício foi a forma de Abraão chegar à plenitude da fé. A prova foi o meio. O meio. A prova, digamos, a provação, de fato não é o objetivo. Mas a provisão de Deus é o objetivo. Você sempre vai experimentar a provisão de Deus quando você é fiel até o fim. Sempre teremos provações. Jamais o Evangelho de Jesus Cristo promete vida imune, isenta de provações. O próprio Jesus foi provado. E pelo próprio Espírito de Deus. Provação é inerente à nossa fé. Provação é algo que o nosso coração vai experimentar o tempo todo. Nossa mente vai experimentar o tempo todo. Nós estamos vivendo realmente uma grande provação. Em todo momento de nossa vida. Você tem a liberdade,
Você pode voltar atrás, provação. Você tem a liberdade, você pode pegar um atalho aqui, provação. Você tem a liberdade, você pode fazer como aqueles crentes de Corinto e aproveitar a vida, né? O que desejar faz, né? O que quiser, faz. Siga o coração, siga a vontade, siga os desejos. Provação. Sempre provação. Mas Deus tem sempre a provisão. 1 Coríntios 10, 13. Aprendi esse versículo na minha juventude. Os jovens sabem este versículo? Não veio sobre vós. Não vale. Não vale da cola. Não veio sobre vós provação que não tivesse a medida do humano. Estou fazendo uma tradução mais livre aqui. A medida do humano. Jamais a provação é além das forças, da capacidade de um ser humano. Deus jamais vai permitir uma provação sobre a nossa vida que só o anjo poderia suportar. Ele só vai permitir provação que a natureza humana possa suportar, desde que ela esteja auxiliada pelo Espírito Santo. Porque muito da potencialidade humana está escondida. Porque o pecado a encobriu. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, a potencialidade do ser humano, então, é desenterrada. E aqui, apóstolo Paulo está dizendo, a provação que vem sobre nós, a permitida por Deus sobre nós, é uma provação na medida do humano. E a provação é seguida da provisão. Fiel é Deus que não vos deixará ser provados, além do que podeis suportar, antes, com a provação, dará também a provisão. Por isto, não deixe a sua mente confusa. Alimente a sua mente com esta confiança fundamental, que é a soberania de Deus sobre as provações. E o poder que Deus tem de aprovisionar para o momento da provação. Por último, devemos receber a prova como expressão do caráter e do amor de Deus, recebendo das mãos de Deus também a provisão. Abraão foi surpreendido, porque a resposta veio imediatamente. Quando ele ergueu o cutelo, o anjo bradou e disse: Abraão, olha atrás, olha a provisão, olha o cordeiro. Havia ali um carneiro preso em um arbusto. E ele então tomou aquele carneiro e ofereceu em lugar de Isaque. Olha aí a nossa grande esperança, não é? A provisão de Deus é substitutiva. É substitutiva. Ele coloca no lugar do sacrifício a graça salvadora de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo. Para ser salvo, Jesus pede, não que você sacrifique alguém ou alguma coisa, mas ele pede que você sacrifique a si mesmo. Volto aqui àquela mesma ideia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sua grande prova, a prova maior para todos nós,
é amar a si mesmo e ao mundo mais do que a Deus. Ah, por quê que eu não posso fazer isso? Por quê? Por que eu não posso desfrutar dos bens da vida? Por que eu não posso desejar o fruto desta árvore? Jesus perguntou para Pedro: amas-me mais do que estes? Há alguma coisa na sua vida que você ama mais do que ao Senhor Jesus Cristo? Há alguma coisa que está ameaçando este lugar do amor que você tem por Jesus em sua vida? Isaac ameaçava este lugar de Deus na vida de Abraão. Foi por isso que ele foi provado. A que ou a quem você ama mais? Na vida cristã, tudo se decide nisto. Esta é a grande prova ética, moral e espiritual na vida cristã. O meu sentimento está me induzindo em que direção? O meu coração está me levando para que lugar? A minha mente está pensando que tipo de coisa? Alguma coisa está ameaçando a minha fé? O conhecimento está ameaçando a minha fé? O limite está ameaçando a minha fé? O que ameaça a sua fé? Nossa maior prova de fé é ouvir o chamado e obedecer, como Abraão fez. Como Jesus disse: vem, segue-me. Eu creio que o que impressionou Deus aqui foi o fato de Abraão se dispor a sacrificar seu filho gratuitamente a Deus, em um ato de obediência. Aquilo, quem não fica encantado com a história dessa? Afinal, Abraão não estava vendendo seu filho. Abraão não estava fazendo uma troca com Deus. Abraão não estava obtendo vantagens em sacrificar Isaque. Não havia vantagens. Ele estava fazendo aquilo gratuitamente, em obediência. Não tem paralelo mais límpido, mais claro, mais luminoso nas Escrituras do que este paralelo entre o sacrifício que Abraão faria do seu filho e o sacrifício que Deus fez do seu filho pelos nossos pecados. E o sacrifício que Deus fez também foi absolutamente gratuito. Graciosamente, gratuitamente, Ele ofereceu por nós Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário. Aquele foi o Moriá de Cristo. Ele não só subiu para entregar a sua vida por nós, Ele deu a sua vida gratuitamente. Não foi forçado. O Pai não forçou o Filho amado a caminhar até a cruz. Na salvação houve uma sintonia absoluta, uma concordância absoluta, num sentimento absoluto do Filho e do Pai. De modo que o Pai estava no Filho, o Filho estava no Pai, e os dois caminharam unidos para oferecer o sacrifício mais glorioso, mais bendito, que foi o sacrifício para o perdão e vida eterna de cada pecador que crê
em Cristo Jesus. Você crê? Amém. Crer em Jesus. Mas quanto isso vai me custar, pastor? O que eu vou fazer da minha vida? Não, junta tudo. Traz aqui no altar. Entrega em sacrifício a Jesus. Faça disto o teu Moriá. E você estará cumprindo então esta justiça eterna, exigente, mas amorosa de Deus em sua vida. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem do homem, é dado por Deus. Não vem dos sacrifícios humanos, para que ninguém se glorie. Que Deus assim nos abençoe. Que cada um aqui esteja pronto para o sacrifício. Compreenda que você está indo para o Moriá, porque você confia no Senhor. Porque você crê absolutamente na provisão do Senhor. Que o Senhor nunca vai te decepcionar. Nunca. Mas também que você nunca poderá dizer ao Senhor, o meu sacrifício me valeu. Não. Ele vai te responder, o teu sacrifício não me valeu de nada. O meu sacrifício sim, te valeu o perdão dos pecados e a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.